O devocional dessa semana da série Peregrinos, ele é um pouco constrangedor. Mas eu diria que se tem alguém que tem que falar sobre isso, esse alguém sou eu. E você vai entender como é constrangedor quando eu entender como foi pra mim constrangedor. Então se prepara que hoje a gente vai pegar alguns problemas e tratá-los aqui. Há dois vídeos eu tenho falado que nós podemos ser perseguidos por causa do reino de Deus. Fomos tirados de um lugar de trevas, levados para o reino de Deus, para o reino de luz. Começamos a viver a vontade de Deus e falar a vontade de Deus. Isso atrai o olhar de anjos e demônios e pessoas. Mas existe uma verdade que precisa ser dita que talvez pouca gente vai ter coragem de dizer para você. Talvez você esteja sendo perseguido não por ser cristão, não por falar a verdade de Deus, mas por fazer mal à vontade de Deus. Isso mesmo, talvez você não é perseguido por ser fiel a Deus, mas por fazer errado, por fazer mal, fazer de jeito errado. E, cara, isso sim é comum e precisa ser tratado. Mas olha só, antes de contar a minha própria história, eu tenho uma história sobre isso, eu vou ler pra vocês aqui um texto de Atos, onde isso acontece, cara. E olha como está registrado em Atos o dia em que algumas pessoas fizeram a vontade de Deus do jeito errado e sofreram por isso, né? O texto de Atos 19 vai falar sobre Paulo, né? Das obras de Paulo, como Deus usava Paulo. E aí, além de contar a história de como Deus usava Paulo, vai contar a história de certos andarilhos, olha aí, certos peregrinos judeus. Lá no versículo 13, eu vou ler com vocês, a gente vai entender o que estava acontecendo aqui. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isso, o pessoal do templo fazendo isso, tá? E o espírito maligno, naquela ocasião, respondeu e disse: "Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois vós?" E o homem que tinha o espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, todos foram dominados, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso, e temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Até aquilo fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Mas o fato é que haviam ali alguns andarilhos que estavam imitando o que Paulo fazia. E eles nem conheciam Jesus a ponto de dizer que eles expulsavam os demônios em nome de Jesus, o Jesus que Paulo pregava. Tipo assim, a gente nem sabe quantos tem, né? Vão falar o nome de Jesus do Paulo. E os demônios, obviamente, caíram contra eles e deram uma surra naquelas pessoas por fazerem. Mas qual foi o erro deles? Por que deu errado e por que eles apanharam? Olha só, a gente pode dizer que eles foram perseguidos? Foram, né? Foram perseguidos, apanharam, mas não foram perseguidos como Paulo foi perseguido, nem como Jesus foi perseguido. Os demônios estavam zombando daquelas pessoas. E quando a gente fala demônios, a gente imagina só um anjinho fazendo isso, né? As pessoas estavam zombando. Eram pessoas endemoniadas que estavam zombando daquelas pessoas. Eu vou contar minha história para você entender e para que a sua vida não seja igual a daqueles andarilhos e você não erre como eu errei, né? Eu passei um bom tempo da minha história sem entender por que o pastor da minha igreja não me dava a oportunidade de pregar ou de fazer escola dominical aqui na igreja. Eu ficava triste por causa disso, não entendia a razão. Parte da culpa é porque eles não me falavam o problema, né? Mas a maior culpa era minha, eu não entendia também. Até que um dia o pastor veio me falar. Ele disse que ele não me colocava para pregar muito porque as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Sabe, muita gente vem falar para mim: olha, você explica bem, você explica... você é bem simples na hora de explicar, é bem fácil de entender o que você fala. Nem sempre foi assim. Houve uma época onde eu falava coisas acadêmicas e falava de forma tão difícil que as pessoas que me ouviam não entendiam nada.
Eu achava muito bonito, para mim todo mundo estava entendendo, mas eles não entendiam nada e por isso eles não queriam me ouvir, por isso eu não era chamado para falar sobre Deus, algo que eu gostava de fazer, algo que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu amo fazer na minha vida é falar de teologia, mas naquele período da história eu estava igual a esses andarilhos, eu estava fazendo tudo errado. Então, veja bem, é possível que você seja perseguido por fazer a vontade de Deus, sim. Eu não vou retirar o que eu disse nos vídeos anteriores, tá? Ser perseguido por causa de Cristo é uma realidade. Ser perseguido pelas pessoas por causa de Cristo é uma realidade. Mas pode ser que você não esteja sendo perseguido, mas rejeitado, porque está fazendo tudo errado. Essa é a verdade. Quando a gente era mais novo, havia aquela ideia de que era só você sentir e fazer, né? Sinta o que você tem que fazer e faça. Mas isso sempre deu errado. E o evangelho foi bastante prejudicado por causa desse tipo de ação. Mas hoje a gente não precisa mais fazer assim, né? Assim como aqueles judeus, assim como eu e várias pessoas, acham que só porque creram em Jesus, ouviram uma mensagem, pode sair por aí fazendo mais do que foi exigido, né? Ou fazendo aquilo que quer sem ter passado pelo processo correto para fazer aquilo que quer. Ou sem entender aquelas pessoas que vão ouvir a mensagem e atropelar todas elas. Isso pode acontecer, mas isso não é o caminho. E isso vai fazer muita gente desanimar. Perceber que está fazendo tudo errado, ou perceber que as pessoas estão te perseguindo, vai fazer você desanimar. Não mais, porque agora eu vou te falar que isso é fato, isso pode acontecer. E como é que se resolve esse problema? Você que é peregrino, que quer fazer a vontade de Deus. Você só vai conseguir resolver quando entender se você está sendo perseguido pela verdade ou por estar fazendo mal à vontade de Deus, fazendo tudo errado. É possível ter boas intenções e fazer tudo errado no reino de Deus. E isso traz prejuízo para a nossa vida. Isso nos atrasa até certo sentido. E nós não queremos isso, né? Você quer ser atrasado? Você quer sentir que você está fazendo e não está acontecendo nada? Um dos motivos é esse. Você pode estar fazendo errado. A palavra de Deus ela é muito clara a respeito daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que falar até. E quando nós fugimos disso, nós erramos, né? Usando o meu exemplo, se eu tivesse levado a sério a forma como Jesus ensinava, usando sinais, né? Usando símbolos comuns da sua época, ele falava de sal, falava de terra, de lamparina, olha só. A linguagem simples de Jesus deveria ter me ensinado a falar de forma simples, mas eu estava focado nos acadêmicos, né? E eles eram até liberais. Quando eu entendi que eu devia falar de forma mais simples como Jesus, as coisas mudaram. As pessoas pararam de fugir do que eu falava e queriam ouvir o que eu estava falando. E isso é o que tem que acontecer. Mas você vai conseguir esse lugar quando você começar a ouvir o que as pessoas acham de você. E essa semana, a sua meta como peregrino, passando por essa jornada aqui no canal, que aliás, estamos encerrando esse ciclo, né? Falta mais um devocional só e encerramos. E o de hoje talvez seja o mais importante para muitos de vocês. Esperaram até agora, né? Mas é assim que funciona, é um processo. Temos que caminhar, né? Não tem como saltar 5 degraus, a gente precisa caminhar. Você, essa semana, vai procurar feedback sobre o que você está fazendo. Eu quero que você pergunte às pessoas sobre o que você fala, o que você faz. Procure entender o que você fala bem, faz bem, aliás, o que você faz mal. Entenda o que você está fazendo. Entenda o que as pessoas enxergam. Olha, deixa eu falar uma parada para você. O que as pessoas enxergam é o que está acontecendo. Nós criamos, às vezes, uma falsa sensação de que está tudo perfeito, né? Quando eu gravo esse vídeo, antes de gravar esse vídeo, eu pensei por vários minutos se eu tinha mesmo que fazer isso, né? Se as pessoas iam mesmo gostar disso. E, cara, a minha conclusão é de que talvez ninguém goste, mas eu vou fazer assim mesmo. Entende? Então, se você está gostando, basicamente fiz para você. É preciso pensar de forma crítica também. Nós temos dificuldade de enxergar a realidade. Às vezes a gente cria um cenário dentro da nossa mente onde está tudo bom, está tudo perfeito. E negligenciamos o que as pessoas estão vendo em nós. Então essa semana, faça isso. Vai ser difícil, tá? Prepare-se psicologicamente para você comparar o que você acha que está fazendo com o que você está de fato fazendo. Mas faça. Peça às pessoas para te dar um feedback sobre o que você está falando ou o que você está fazendo. Aproveite para já se preparar para a semana que vem. Procure entender
dentro do reino de Deus, o que você faz muito bem e o que você não faz bem de forma alguma. Procure entender enquanto ouve o feedback das pessoas. Vai ser difícil, mas vai ser necessário. Se você está se descobrindo no reino de Deus, se você acabou de chegar e não sabe o que fazer nesse reino de Deus, eu te convido a conhecer o restante do Devocional Peregrinos aqui no nosso canal. São devocionais semanais e vai acontecer durante umas 12 semanas. Você pode ir e vir em todos os devocionais, caso já estejam todos postados. Mas será muito bom ter você aqui se descobrindo, entendendo o que vai acontecer, o seu próprio chamado e como se comportar em situações onde a gente acaba sendo levado a desistir. Então, o Devocional Peregrinos serve para que você não desista, para que você continue, se descubra no reino de Deus e assim nós possamos todos juntos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu te aguardo nos outros vídeos.